podcast da Gil. Aqui eu sou arquiteta especialista em quartos infantis e aqui a gente fala de diversos assuntos, mas sem deixar a magia do nosso quarto de criança de lado. Então, hoje, para o segundo episódio do podcast, eu trouxe a Fernanda Priotto, essa maravilhosa que eu quis trazer aqui nesse quadro. Ela é estrategista de marketing digital, publicitária e que faz o melhor Chimas de todos. Seja bem-vinda ao segundo episódio. Obrigada, Gil. Obrigada por me receber. Uma honra estar aqui, ser uma das primeiras participantes. E sim, eu faço o melhor chimarrão, sim. Devia ter trazido um chima para nós tomar. É verdade. Meu Deus. Já vamos anotar para os próximos. Vou trazer o próximo, se eu for, né? Acredito que eu vou ser convidada para uma segunda temporada, né? Porque a primeira temporada é de muitas. Estou muito feliz de estar aqui e pronta para nós conversar, bater esse papo gostoso. Vamos conversar bastante. Inclusive, a Fernanda, que projetou isso comigo também, esse podcast, né, Fê? Então, Verdade. A gente criou ali um cenário, a gente já programou várias coisas que vai ter do podcast, toda essa parte de entrada e tudo mais. Então, ela é minha estrategista digital, não é mesmo? É verdade, é verdade. Tô indo bem? Tô indo tá indo bem, sim. Tá indo bem. Então tá, Fê. Legal. Então, a gente tem vários assuntos, né, do marketing, só que hoje a gente vai abordar de um assunto específico que é realmente todos os profissionais da área de arquitetura, advocacia, enfim, todos têm essa dificuldade de trabalhar com o seu marketing estratégico. E eu queria que tu contasse aqui um pouquinho pra gente sobre essa parte. Legal. Bom, Gil, essa questão do marketing, né, ele deu um boom da pandemia para cá, né, sempre existiu, né, as atividades, as rotinas de marketing, mas a gente via muito mais empresas, né, pequenas, médias, focadas nisso, e o profissional liberal, né, arquiteta como você, ou advogada, dentista, médicas, não tinha essa preocupação que hoje se tem. E com esse boom, né, que veio da pandemia, nós começamos a ter um olhar diferente, né? Até eu, como publicitária, comecei a ter um olhar diferente, a me ver como uma marca, que antes eu também não me via, né? Eu ajudava outras pessoas, outras empresas, algumas profissionais, né, liberais, mas também não me via. Tem a tua marca, né? Tem a tua marca, todos nós, né? Tem alguns especialistas que até falam que se você usa, né, uma rede social, um canal digital e você usa para compartilhar, seja sua rotina, seja qualquer coisa, você já está influenciando alguém, né? Para algo bom ou não tão bom assim. Então, todos nós somos marcas. Algumas são marcas mais profissionais, né? Que a gente tem um objetivo, está construindo uma marca ali no digital com um objetivo com a médio e longo prazo. E outras pessoas usam esporadicamente, mas também são marcas, né? Porque elas deixam alguma marca nas outras pessoas. Tu me perguntou sobre desafios, né? Ai, sim. Muito desafio. Gente do céu. Não, Fernanda, até antes de tu comentar isso, gente, eu tô assim alavancando no Instagram aos pouquinhos, né? Porque eu fiz o Instagram profissional ano passado e comecei ali sozinha. Eu contratei também uma outra pessoa do marketing ali para me ajudar. Mas eu achei muito difícil. Gente do céu, a dificuldade, assim, para tu entender quando tu posta aqui, assado, tem as datas, tem tudo, né, Fê? Assim, e aí a Fê tá me ajudando em tudo e um pouco mais, até para ter um autoconhecimento da nossa própria empresa. E, inclusive, essas são realmente grandes dificuldades, assim, que tu tem que passar para as pessoas, né? Sim, Gil. O desafio do profissional liberal hoje com o marketing, além de estar ali presente numa rede social, né, principalmente o Instagram, que é a rede que a gente mais usa aqui, além de estar presente, ele tem que aprender a colocar essas atividades de marketing na rotina do trabalho dele. Né? Por exemplo, você é uma arquiteta, né, fez uma faculdade, fez especialização para projetar, né, para atender um cliente, fazer um projeto, executar um projeto, fazer uma entrega, ser criativa. Você não estudou para fazer o marketing, né? E mesmo que e mesmo que as profissionais tenham alguém que faça, né, uma agência ou até mesmo você me contratou, muita parte vem de você, né? Que quando você fala autoconhecimento da empresa, é da marca, do negócio, né? Eu sempre falo que uma profissional, né, seja profissional liberal, seja uma empresa, o marketing sempre vai funcionar mais se for de dentro para fora e não o contrário.
né? Eu já trabalhei em agência de publicidade, o que acontecia? A empresa ou o profissional, enfim, delegava tudo para a agência fazer o marketing, né? Não queria ficar pensando naquilo ali. Até aí tudo bem. Só que existia muito ruído entre o que o cliente, a empresa, o profissional queria e o que a agência entregava. Então, qual que é o nosso papel como profissionais de marketing? Extrair o máximo de informação, né, de você, uma marca pessoal, de uma marca corporativa, e pegar aquelas informações e ajudar vocês a construir uma comunicação, uma propaganda, um posicionamento em cima disso. Mas sempre partir de vocês. Isso eu acho bem bacana, Fê. Assim, até inclusive, eu como arquiteta e que estou iniciando essa trajetória, realmente a gente começou, Fê, foi em maio? Maio. Maio desse ano? Maio, junho, julho, agosto. A gente tá fazendo a gravação em agosto, mas o lançamento é em setembro. E aí é bacana, assim, porque eu vi que eu tive muita evolução nesse meio tempo. Só que, para tu entender o fluxo disso, é bem complexo. E, inclusive, eu falei para Fê no início, assim, Fê, eu tenho muito assunto, mas eu não sei como lidar com tanto assunto para falar. Né, Fê? Tipo, pegava assim, Fernanda, eu quero falar sobre mesa, eu quero falar sobre cadeira, eu quero falar sobre cores, e às vezes eu me pego falando um monte de coisa. Mas, o que a Fê me direcionou? Gil, vamos fazer como é que é o nome mesmo? Que daí tu faz uma sequência... Linha editorial? Linha editorial, exatamente. A gente criou uma linha editorial dos meus posts, porque a gente fica pirado se a gente não sabe como seguir realmente o fluxo, né? Então, isso aí me ajudou muito. Porque daí a gente criou, né, a quarta dos interiores. Porque realmente, assim, eu trabalho com quartos infantis, mas também atuo como designer de interiores residencial. E eu tenho muita coisa para falar também, porque tem muita coisa envolvida, até com os quartinhos, na parte toda da casa. E aí eu criei isso com a Fê até para falar outros pontos do interiores residencial, assim, olha, gente, como é que fica bom essa cor, esse papel de parede, porque a casa, ela tem muitas facetas, né, que a gente pode trabalhar. E os outros que a gente criou foi segunda das frases, porque eu sou muito assim, eu gosto de escrever, gosto de ter uma expressão. A Fê, ela... Enfim, tô aqui falando, né? Tudo Pode que ela falar. falou pra mim. Mas aí, porque o que eu percebi, assim, da Fê, ela lê muito a linguagem da pessoa. Eu não sei como é que seria com as outras clientes, mas eu me vi muito assim, Fê, eu me sinto à vontade de escrever alguma coisa, de passar para o público alguma coisa que tem a ver comigo. Então, frases é uma coisa que tem a ver. Quarta dos Interiores eu super gostei. Aí agora às terças vai ter o podcast. E isso vai criando um vínculo. Tem vezes, gente, que eu não consigo. Eu falo, Fernanda, eu tô cansada aqui, não consigo publicar. Mesmo que a gente tenha o post pronto, né, Fê? Daí, muitas vezes passa por isso, mas é normal. A gente tá... mulheres empreendedoras, tem muito assunto para tratar, enfim. E aí o dia passa e às vezes a gente esquece de publicar. Mas... o que eu trago com isso, hein, Fê? Que realmente é importante essa organização, porque mesmo que a gente não publique, a gente já tem ali para o próximo dia. Enfim, Sim. As pessoas sabem que a gente está ali, né? E eu acho que é mais isso, Fê. Mas me conta, assim, como é que tu deu esse estralo, porque tu é publicitária, né? Tu viu, assim, desde o início que tu queria ser estrategista do marketing ou tu pensou assim, não, eu vou trabalhar com outra coisa, enfim? O que te encantou isso? Bom, Gil, desde o tempo da faculdade, os meus estágios, assim, nos últimos anos, eles já foram para a área do digital, então eu já sabia que... Desde o início? Desde o início. Eu sempre conto que esse conteúdo, essa criação de conteúdo que a gente vê hoje no Instagram, eu comecei a trabalhar com isso no Orkut. Sim. Nossa, as nossas épocas do Orkut. No Orkut. No Orkut, o que nós fazíamos? Nós usávamos as comunidades que tinha no Orkut e criava conteúdo. Eu fazia estágio numa ONG, então eu era responsável pela comunicação da comunidade da ONG no Orkut. E lá que a gente começou. Então,
Ali eu decidi que eu ia seguir no digital mesmo. Muitos Tá. colegas de profissões foram para a parte de designer gráfico, impresso, eventos presenciais, mas eu segui para o digital. Esse foi o primeiro ponto. Agora, trabalhar com planejamento estratégico foi ao longo da caminhada. Eu queria trabalhar com o digital, trabalhar com planejamento já fazia parte da minha área também. Eu sempre atuei na publicidade com atendimento e planejamento. Atendendo o público e também planejando para o público direto. Isso. Nas agências de publicidade que eu trabalhei, eu fazia atendimento. Então, atendia marcas, pegava aquela informação, levava para a agência e nós planejávamos uma campanha publicitária, uma campanha de mídia. Então, eu sempre trabalhei junto. Quando veio esse boom do digital das redes sociais e você usar uma rede social como um canal de veiculação mais ativo, né? Que antes era mais um canal de social, para você trocar ali com seus amigos, conversar, não era uma coisa assim igual a gente vê hoje, né? O Instagram era fotos de comida, de viagem, não se tinha. Ai, mudou muito. Mudou muito. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei, bom, eu já gosto de trabalhar com digital, então eu tenho que ver de que forma eu vou me apropriar disso. E eu comecei com os planejamentos de conteúdo, criação de conteúdo. E aí o conteúdo foi evoluindo, assim como toda a mídia digital, ela foi evoluindo ao longo dos anos. E aí não existe mais você fazer um conteúdo por fazer. Se você não for estratégica naquele conteúdo, vai ser só mais um no meio de tantos. Porque é muita gente. Por postar. É muita gente fazendo, né? E o que vai te diferenciar hoje é exatamente essa estratégia que parte do profissional, da marca, aquilo que a gente fala o temperinho que cada um tem, né? Igual você, Gil. Você é uma pessoa muito divertida, você tem um perfil divertido, você tem um perfil criativa, claro. Você tem uma essência da Giovana, que é diferente de outras arquitetas. Sim. Então, os teus conteúdos, o que você leva para a tua rede social, tem muita essência tua, seja na tua fala, seja na escrita, seja no tipo de foto, de vídeo, de você aparecer lá. E é isso que diferencia. Só que daí a gente pega isso que você tem de essência e usa estrategicamente como? Vamos fazer... Vai melhorar, né? Vai lapidar, né? Se você ia fazer um vídeo antes mais longo, a gente coloca uma estratégia de colocar alguma narrativa, uma copy, um texto mais chamativo, uma capa, um horário específico para publicar aquilo ali que é mais estratégico por causa da questão ali dos horários do digital. Então, a gente só pega e dá uma lapidada. Daí fica mais fácil, né? Até para se ver uma evolução. Acho que um ponto muito principal, Gil, é que o profissional liberal que está construindo uma marca, ele vê essa evolução. Ele vê que esse trabalho, né? E acho que você pode até falar mais disso, o trabalho, o investimento de tempo, de dinheiro ali nessa comunicação, vê o resultado disso. Senão não dá uma continuidade. Faz um pouco e para, que é o que a maioria faz. Então, até eu ia falar isso, porque realmente eu acho que tem muita gente realmente que contrata, né, um estrategista de marketing ou pessoa do marketing e não continua mesmo porque não vê o resultado. Mas assim, eu também com a Fernanda, a gente fez uma construção ali que demorou uns 4 meses para gerar um nome realmente, porque eu já tinha um nome antes, mas a estratégia antes era diferente. A gente mudou tudo, assim. Se vocês verem o meu Instagram antes, eu ainda mantive, né, as publicações que estavam. Eu até perguntei, Fernanda, a gente não tira? Aí ela falou, não, deixa, e até é bom, porque a gente consegue ver a evolução. Até se eu pegasse uns vídeos antes, meu Deus, vergonha. Porque realmente a gente vai falando, vai adaptando e vai melhorando cada vez mais. E Fê, eu confesso que eu estava bem nervosa de te entrevistar, porque é minha estrategista digital. Mas assim, é uma honra, porque a Fernanda, a gente ficou muito amiga também, né? Então, a gente tem um propósito muito bacana juntas, de estar sempre em evolução. A gente troca figurinhas também do dia a dia, como amigas também, enfim. Isso que é mais bacana, né? E aí até acho que foi uma das coisas assim, que eu queria que realmente ela fosse uma das primeiras, para a gente dar um start bem bacana aqui no podcast. E, inclusive, falando de podcast, a gente falou muito do Instagram, né? Mas a gente tem outras redes, tipo o Spotify, né? Podcast, enfim. Spotify, o YouTube, agora é o Threads.
Threads, verdade, O verdade. Twitter. Eu não cheguei ainda no Twitter, mas eu tô no Threads. Não, tô indo Não, pra eu lá. não sei se eu vou, gente. Não sei se eu vou pro Twitter. E aí, Fê, como é que tu adapta isso? Porque assim, TikTok também, né? O TikTok eu comecei também. agora. TikTok também. Como é que tu gerencia tantas coisas ao mesmo tempo para as pessoas, para seus clientes, de uma forma assim que seja uniforme, porque cada um tem uma função realmente de programa e cada um tem uma estratégia também. Sim. Daí, me conta aqui, por favor, que eu quero saber. Ai, Gil, vamos lá. Só voltando um pouquinho atrás, você falou das redes sociais, né? Sim. Eu acho que um ponto importante para quem vai assistir o podcast, até se for profissionais da área, enfim, né, empreendedoras, elas ficam muito na dúvida. Eu crio um perfil, tenho um perfil lá, uso, não uso. Eu sou muito da opinião de... primeiro tem uma rede social que você está já construindo, já está num embalo ali, para depois ir para uma outra. Porque acontece muito do quê? Todo mundo criou o perfil na Threads. Daí vou lá criar. E depois esquece de alimentar a rede social, né? Tanto Tem que alimentar mesmo. eu também parei. Eu tô falando aqui, mas eu também parei. Mas o que aconteceu com a Threads? Que até esses dias saiu uma notícia. Acho que 80% das pessoas que fizeram o cadastro saíram. Porque, tipo, foi aquele boom de novidade. E tem como sair? Tem como excluir a conta? Parece que agora eles mexeram numa configuração que tu consegue, eu acho que sair, mas não deletar a conta, alguma coisa assim. Tem como fazer. Tipo, deixa o perfil desativado, mas não exclui a conta. Tá. Né, porque tá vinculado com o Instagram. Então, em relação às redes sociais, eu acho que primeiro constrói uma rotina boa na que tu escolheu e aí dá uma continuidade. Sobre a questão de administrar, como que eu consigo? Planejamento, né? Tem que ter um planejamento. Planejamento maravilhoso, né? Tem que ter um planejamento, senão eu não consigo. Então, eu organizo a minha agenda, os meus dias todos para quê? Para que eu tenha tempo de fazer reuniões estratégicas com vocês, tenha tempo de responder no WhatsApp, tenha tempo de ir acompanhando o que cada cliente está fazendo. Visualiza todas as redes. De todas, mais o Instagram. É que hoje as clientes que estão comigo... A maioria é Instagram. Eu acho que assim, tem 2 ou 3 que utilizam o TikTok, mas aí é quase que o mesmo fluxo de postagem. Isso, mesmo fluxo de postagem. Mas basicamente é o Instagram. A gente tem algumas estratégias diferentes no off, por exemplo, isso aqui do podcast é uma estratégia diferente, né? Que a gente criou, desenhou. Estamos aprendendo aqui, validando ela. E o que vai acontecer que eu acho que é o legal? Veio essa ideia, né, de você ter um podcast. É um conteúdo que a gente está criando em vídeo, que vai poder ser disponibilizado em áudio no Spotify, em vídeo no YouTube e no Instagram e no TikTok também. É verdade, né? Nem tinha pensado no TikTok. E olha o que é legal. É isso que é você pensar de forma estratégica. Você aproveitar um dia de gravação e aí cada rede social você vai utilizar de uma forma. Né? No YouTube vai o podcast inteiro, no Spotify vai só o áudio, no Instagram vai os recortes, no TikTok também vai os recortes para que funciona dessa maneira. Sim. Isso é ser estratégico. E aí administrar tudo isso com planejamento. E rotina, né? Porque às vezes o que acontece? Que nem escova-dente. É igual escova-dente. É igual escova-dente. Tem que postar. Mas assim, Fê, tudo bem. Um dia, às vezes, a gente não posta, tá bem. Sim. Quando esquece, né? Muitas falam, eu esqueci. O que eu vejo? A gente não pode ser refém do Instagram. Tem hoje ferramentas de programar as publicações, até o próprio Instagram tem. Só que o que acontece? A entrega dele não é tão efetiva quanto você publicar na hora, né? Mas dá sim para você pegar e programar algumas coisas, principalmente quando vai viajar, quando não quer ficar ali, dá para programar. Tu programa? Não. Sempre ali, sempre faço o meu ali. Até hoje, acho que hoje eu programei o de hoje, eu quero ver como que foi a métrica. Porque quando lançaram esse recurso de programar, eu comecei a usar. E eu vi que dava uma baixa no engajamento, que era diferente. Então, sei lá, já não é muito bom orgânico, né? Aí quando você faz a programação, parece que dá uma caída. O de hoje eu fiz programação, eu vou ver depois, fui fechar as 24 horas para ver como ele performou. Vamos falar com o Zuckerberg. Vamos falar com o Zuckerberg. Mas em resumo, Gil, não tem problema esquecer, o único fato que a gente tem que se atentar é quando a gente está fazendo uma campanha específica, né? Por exemplo, você vai para Casa Cor,
né, mês que vem. Pois é, né? Vai para Casa Cor, a gente vai Ai, fazer meu Deus. né, algumas chamadas aí pelo Instagram, pelas redes Já sociais. estamos começando ali, alguns burburinhos, história, né? Tudo a Fê, a gente criou juntas Criamos ali. juntas. Aí, isso são coisas que a gente não pode perder o time, porque é um pré-aquecimento para a Casa Cor. É um evento que vai acontecer, que tem data. Então, se deixar de postar ou não seguir aquilo ali, vai dar um ruído lá na frente. Nesse sentido, a gente tem que cuidar do planejamento, quando a gente perde o time. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje com uma cliente. Hoje ela tem uma live ao vivo, já estava programada, e a social media dela não tinha disponibilizado ainda o post, né? Que é uma pessoa que faz para ela. Tá. E aí a menina falou assim que ia disponibilizar X horário. E aí a gente falou que X horário ia ficar tarde, porque o evento, a live é hoje à noite. Então esse post ele tem que ser publicado no máximo umas 17 horas da noite. Se não for até as 17, já perdeu o time. Entendi. O correto ainda era ter publicado ele de manhã cedo. Mas aí deu esses ruídos e comunicação não funcionou. Não, e essa coisa de horário, gente, assim, ó. Eu já falei pra Fernanda que eu tenho problemas de dormir tarde, assim, eu durmo, sou uma idosa, quase, porque eu durmo 9 da noite. A Fernanda tá lá, Gil, tu tem que publicar às 9. E eu estou lá vendo a minha novela e quase dormindo. E aí, sim, eu sou noveleira. Aí, só que assim, ó, eu não consigo, às vezes eu não consigo ter um tarde, assim, o meu timing é no máximo às 8. E aí tá, mas a gente conseguiu adaptar, às vezes eu publico lá pelas 7 da manhã, tem alguns reels que dá um engajamento legal, meio-dia, daí na segunda eu publiquei às 6, que eu tinha combinado uma collab ali com a Tabata, mas assim, no máximo às 8, eu não consigo pegar mais meu celular às 9, tô muito cansada. Imagina, né? A gente faz 1000 coisas ali e eu já falei pra Fê, também tem que ter o descanso, né? Sim. Aí, mas assim, eu entendo mães que só tem o tempo ali à noite, mas daí a gente vai conversando. Vai conversando assim. A respeito. Essa questão do horário também, Gil, né? Ter um horário do post, a gente sugere esses horários antes das 7, meio-dia, 21, porque a gente fala que são os horários de pico, né? Não quer dizer que se você postar em outro horário não vai dar bom, porque tanto às vezes a gente posta no horário 21 e não dá tão bom. Mas são sugestões que a gente dá para quem precisa. Eu tenho muitas clientes que elas precisam ter o horário definido. Se elas não tiverem, elas precisam saber que aquele horário, até para elas verem, fazer toda aquela movimentação. Mas eu acho que é muita adaptação, até para voltar àquilo que a gente falou. A empreendedora, a profissional não se tornar escrava do Instagram. O Instagram ele é um canal de comunicação, ele não é o teu marketing, ele não é a tua comunicação como toda, é um canal que você usa para divulgar. Né? O teu marketing tem toda uma comunicação, isso aqui que a gente está fazendo é marketing, o WhatsApp, a forma que você atende o cliente, a forma que você responde, que você faz uma videochamada, tudo isso está contando pontos. Acho que o Instagram é um item só, né? É um item. É um item bem importante hoje, sim, mas não é o único item, né, dessa caixinha. Não, e até agora me veio, né, vou dar uma dica, assim, ó, para os arquitetos, porque assim, a gente tem muita dificuldade realmente da parte de criação, porque um projeto feito, tu sabe, a gente conversou, o projeto demora às vezes 1 mês, 2 meses, dependendo do projeto. Eu já peguei projeto residencial que eu demorei 6 meses para fazer, e ainda tem toda a construção, porque demora, né, até tu ver o real mesmo. Que a gente até faz o render para publicar e tudo mais, mas o resultado final demora, realmente. E aí, a gente tem aquele material. Mas daí acaba ali, e aí? A gente só vai publicar aquela foto. Daí tem muita arquiteta assim que fica... Eu ficava frustrada também. Porque daí eu só tinha aquela imagem. O que eu vou fazer com aquela imagem? O que aquela imagem me diz? Porque a gente que fez o projeto, a gente vê assim que o projeto fala com a gente. Só que tem muita gente que não entende de nada, que não entende o projeto, não entende. E aí eu aprendi com a Fê como comunicar isso. Porque vocês podem ver ali no meu Instagram, assim, eu publiquei poucos projetos realmente. Tem mais ainda que eu vou publicar.
mas o quanto que eu usei o material, assim, eu acho que de 4 projetos que eu fiz infantis, eu consegui fazer ali umas 30 publicações Sim, com vídeo, com reels, sim. com stories, vídeo antes e depois. É muita coisa que a gente pode criar e adaptar. E não precisa ficar só na imagem. E é isso que é bacana, porque daí muita gente veio falar comigo, ai, que interessante, eu não sabia disso, olha só como é que eu posso adaptar. E aí o pessoal também se empolga, já quer fazer orçamento, É enfim. ótimo. É ótimo, essa é é a opção, né? Esse é o objetivo. O objetivo, minha proposta, né? Mas enfim. E aí, mas eu acho bacana que a gente consegue entregar de uma forma diferente e a Fê me ajudou nisso. Às vezes a gente acha realmente que a gente sabe tudo, que a gente vê assim os Instagrams, só que cada um é cada um. Isso que é bacana. O profissional da área ler, ter a leitura da sua empresa, que isso é dificílimo, Fê, sério. Uhum. Porque assim, eu faço a leitura da casa da pessoa, que eu também acho muito difícil. Sim. Porque eu tenho que entender a rotina da pessoa, eu tenho que saber como é que ela é, qual que é a idade, qual que é a função, o mini cliente também, qual que é a faixa etária, o que que ele condiz ali, o que que ele faz, como é que se adapta. Tem milhares de coisas, assim, só que a gente tem que entender. E tu entende muito bem não só o profissional, mas a empresa do profissional. Uhum. E eu sei, assim, que tem muita gente que tem essa dificuldade de visualizar o quão importante é isso, mas como isso pode agregar, assim, para a empresa crescer e ampliar, enfim. E isso me deu muita visão, sabe, Fê? E eu acho que também tudo que tu me ajudou e me auxiliou também me deu mais combustível para eu estar aqui com vocês, entendeu? Legal. Eu tô muito feliz mesmo. Legal, eu fico também muito feliz. Dessa realização. Eu sempre que uma cliente, né, uma conquista, um prêmio, um lançamento, né, a gente tá fazendo, isso aqui é um lançamento. É um lançamento. Tudo, sempre que a cliente vai fazer alguma coisa que ela sai da zona de conforto dela, eu fico muito feliz porque difícil, né, Fê? é muito difícil. Porque se eu, né, participei do projeto, também é uma conquista minha, né? Eu ver o sucesso de vocês, ver vocês realizadas, é muito importante. Tu trouxe esse ponto, né, Gil, de fazer a leitura, né? Você fazer a leitura lá da casa ou do que aquele cliente teu quer, né? Por exemplo, quem vai projetar um quarto infantil de um filho é um sonho, né? A pessoa, muitas expectativas que você, né, como profissional, como arquiteta, você tem que lidar e fazer uma leitura clara do que a pessoa quer, porque é um projeto que vai ser executado e, assim, dá para voltar atrás se tiver um erro ou a pessoa não gostar. Mas é tudo investimento, tempo, coisas que a gente não quer. Dinheiro, tempo. Dinheiro, tempo. E até a leitura não é só da criança, né? Também tem dos pais. Sim. Que tem rotina ali. Sim, muito dos pais. Uhum. Eu acho que é muito um feeling. E o que eu percebo muito assim em você, em mim, nas nossas amigas que a gente tem, né, que a gente convive, eu acho que todas, independente da área que atuam, todas têm uma busca muito por autoconhecimento, por comportamento. Muito. E isso ajuda na nossa profissão, ajuda eu entender bem certo o que a Gil quer fazer, como ela quer comunicar, ajuda você a entender como o teu cliente está se sentindo naquele momento, como que é a rotina, né? Tem empatia, porque a gente percebe, quanto mais a gente se conhece, a gente conhece o outro, né? Às vezes até por uma expressão lá numa videochamada que você está fazendo com alguma mãe, sei lá, fazer um orçamento, um projeto, tu já consegue captar se ela está gostando ou não daquilo. E aí tu vai mudando a abordagem, né, da fala, do que tu tá mostrando, do que tu vai trazer numa próxima videochamada. Só que tudo isso vem do quê? De querer mais. De não ficar ali, de ser só mais uma arquiteta, entre tantas outras. De ser só mais uma advogada, né? Advogado, acho que é a profissão que mais tem no Brasil, advogados. Eu atendo advogado, então por isso que eu falo assim, se diferenciar na advocacia também é um desafio, mas dá para fazer quando a gente se conhece, né? A marca pessoal, diferente de uma corporativa, é muito autoconhecimento. É isso que eu falei, muito de dentro para fora. Ah, isso é muito bacana, Fê. E... eu até ia comentar. Eu sabia que a gente ia conversar um monte, né? Geminiana. Não, assim, ó. Sério, muito engraçado. Porque a gente falou de amigas. E aí a gente fez um encontro. Quando que foi? Foi em março ou abril?
Na tua casa? Lá em casa, a gente fez um encontro de amigas. Mas isso aqui eu vou explicar, assim, pra vocês o porquê, Ah, né? eu não lembro quando foi. Eu acho Mas que foi faz abril. tempo. Daí eu fiz ali um negócio para as gurias e falei da Fernanda. Eu falei assim, Fê, tá fazendo eu falar. Assim, Ah, é ó, verdade. simplesmente, vocês acham que eu falo assim? Não falava assim. Fernanda fez eu falar. Porque Legal. eu morria de vergonha de falar. Vocês não Legal. têm noção. E assim, a Fê, não, vai fazendo um videozinho aqui, vai falando e tal. Fernanda, eu não sei. Eu vou estar errada, meu cabelo vai estar aqui. E aí vai. Eu lembro E disso. aí, tipo, os primeiros vídeos horríveis. No teu ponto de vista, né? E, Sim. Não, foi indo, né? Foi indo. Aí teve até uma pessoa que falou pra mim no. Eu vou falar aqui no podcast e a pessoa vai saber quem é. Mas Então vai me falou entregando. ali nos stories, né? Vai comprar um celular novo. Te falou? Essa história eu não sabia. Porque eu tinha um celular mais antigo, assim, e aí, tipo assim, eu já tava com dificuldade de falar. E ainda com um celular antigo, né? Então, o vídeo ficava todo Eu não embaçado. sabia disso. Eu já tô contando aqui. É tu, Pedro, é tu. Ah, é conhecido. Ah, ainda que é conhecido, então. Mas foi bom, foi um chacoalhão, tu foi lá e comprou um celular Daí novo. assim, ó, a gente vai adaptando, sabe? Daí isso foi legal, porque também me motivou pra comprar o celular melhor. Aí as coisas foram fluindo. Daí a Fê, vamos pro TikTok. Daí eu, tá, não sei, né? Eu já tô começando aqui no Instagram, daí eu fui pro TikTok. Daí foi indo. E até, inclusive, que eu ia comentar, né, do podcast. O podcast, ele surgiu, na verdade, por conta da Casa Cor, assim, a gente conversando. Ia ser legal, né, entrevistar mulheres empreendedoras, porque eu sou muito dessa pegada, a Fê também. Então, por isso que a gente se conecta bastante nisso. Só que aí que tá, como é que a gente vai criar um negócio, que isso foi a nossa dificuldade, né? Sim. De criar um podcast que tivesse algo relacionado com um quarto infantil. Como é que eu vou criar isso? Sim. E aí a gente ficou conversando assim, não, mas não é possível, a gente vai ter que dividir. E nada, assim, ó, a gente vai falar daqui a pouco. Todo mundo já teve um quarto infantil. Ou quer que vai ter filhos, que vai ter quarto, enfim. Mas aqui a gente já teve a nossa infância, então a gente tem uma história. Todo mundo tem. Para compartilhar, né? Sim. Então. Eu acho que a dificuldade e o desafio que a gente teve, Gil, é que teve a história de criar o podcast, né, e tá junto lá com a Casa Cor, mas que não deu certo, né? Não fechou muitas ideias, mas acho que o desafio era assim, como que eu vou criar um podcast para falar só de quarto infantil, sendo que eu não sou só isso. Exato. Né? Claro, a tua especialidade é os quartos infantis, a minha é o planejamento. Mas a gente não é só isso. A gente não é só isso, né? Nós não somos a área que a gente atua, a gente é uma mulher, é empreendedora, a gente gosta de várias outras coisas. E eu acho que esse é o ponto-chave do digital. A mídia digital, ela consegue abranger vários tipos de comunicação. Claro que a gente tem que ter um certo cuidado para não gerar ruído, porque às vezes a gente quer falar muito de muitas coisas que a gente gosta, e para quem recebe, a pessoa às vezes não vai receber da mesma forma. Mas, em relação ao podcast, eu acho que ali a gente conseguiu desenhar um formato muito redondinho, Meu assim. Deus, a gente já tá falando quantas horas? Já deu uma hora? Não. Eu só tô com medo se o... Não, o meu tá pegando. Não, o prazo, o armazenamento do teu celular. Não, tem. Tem? Tá cheio. Então tá bom. O meu aqui tá pegando também. Tá. Mas aí a gente conseguiu, né, fazer um link. Isso que tu fala do quarto infantil, é exatamente todas as pessoas que vão vir aqui, todo mundo teve um quarto infantil, claro que teve uma história, uma memória afetiva. Teve uma memória afetiva, com certeza. Tá, agora eu quero saber do teu quarto infantil. Como é que foi, assim, na tua... Às vezes a gente pode... Eu não sei, eu tive vários quartos. Mas eu quero saber do teu, assim, o que tu tinha ali de apego, algum tipo de adereço, como é que era teu quartinho? Me conta. Bom, o que eu lembro, eu não tenho uma memória muito boa. Assim, eu também não. Eu até vi minha mãe e perguntei algumas coisas né, pra ela. A gente esquece. A gente esquece, mas o que eu tenho muito assim de memória? O meu quarto era com a minha irmã, desde sempre, assim, porque ela tinha 7 anos quando eu nasci.
E nós morávamos numa casa pequena, então a gente dividia o quarto, 2 meninas, né, era o mais apropriado. Então, o que eu lembro muito do meu quarto? Ele era um quarto que tinha o piso escuro, tinha muitos tapetes, assim, porque no Rio Grande do Sul é frio, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. Então lá é frio. Então sempre teve tapete em casa. Então tinha tapete no meu quarto. Ai, eu adoro tapete. As paredes eram claras. Nós tínhamos. O que eu lembro, acho que eu já era maiorzinha, daí eu não era. Ah, minha mãe até falou. Minha mãe disse que eu tinha um berço. Era de vime ou madeira, alguma coisa assim. Tá. Que até ela comprou de alguém, e daí, quando ela foi me contar, ela disse assim, eu devia ter comprado novo aquilo lá. Não sei porquê, não quis entrar muito no assunto. Olha só. Mas eu tinha um bercinho, era de vime ou madeira, era nesse estilo. Lindo. É lindo, né? E aí depois, quando a gente foi crescendo, eu lembro que tinha beliches no quarto para otimizar o espaço, né? Não era muito grande, então era beliches de madeira, depois acho que foi de ferro, alguma coisa assim. Agora é bem usado, né? Agora é bem usado. Mas o que acontece? Quando eu era pequena e a minha irmã, 7 anos mais velha, não tinha tanto conflito. Agora, conforme eu fui crescendo, eu lembro que eu tinha 10, ela tinha 17. Então eu tinha 10 anos, ela 17. Nossa, mas daí é muita diferença. É muita diferença. E nós já tínhamos mudado para uma outra casa. Só que ainda essa casa estava em construção, então o segundo quarto, que seria o meu, estava em construção. Então eu tive que ficar ainda um período com ela dividindo o quarto. Nossa. Então, eu até lembrei da história quando tu perguntou, porque eu fiquei tão pé da vida um dia que eu peguei as minhas coisas e fui morar com a minha avó. A minha avó morava 2 casas da nossa. Aí eu briguei com a minha irmã, peguei as minhas coisas e eu disse pra minha mãe, eu vou ir morar com a avó porque lá tem um quarto só pra mim. Era esse o motivo, mas eu não consegui ficar 2 dias lá. Imagina, não consegui. Mas aí de lembrança do meu quarto, tinha ursinhos de pelúcia, tinha... Lençol, eu lembro, eu até acho que comentei contigo, não tinha lençóis assim de algum desenho infantil, não tinha. Mas tinha, assim, rosinha, de florzinha, muito menina. Eu lembro que era muito delicado, assim, as roupas de cama, as toalhas, ursinho, assim. Não era muito brinquedo espalhado. Eu lembro que tinha, assim, boneca de colo, alguns ursinhos. Às vezes a gente usava até os móveis do próprio quarto para brincar. Não tinha essa questão que hoje tem, né, a casinha, que tem a geladeira de brinquedo, fogão. Eu lembro que a gente brincava por ali. Eu brinquei muito assim no meu quarto. Pegava sol. Agora falando pra ti, tá me vindo lembrança. Pegava muito sol. Eu gosto de sol. Ai, sol é ótimo pra criança. Eu tive uma infância muito de brincar bastante. Os meus pais, eles foram muito assim de deixar solto. Por isso que eu tenho várias cicatrizes na perna de pular árvore e coisa. Nossa, eu tenho uma aqui na perna e aqui no pé, ó. Tem uma cicatriz também. Eu era bem... Nossa, os pais sabem. Arteira. Não parava quieta, sério. Mas tu lembra, assim, o que tu brincava mais no teu quarto? Qual que era a brincadeira, assim, que tu mais gostava? Quando eu era criança, de casinha. Tipo assim, pegar a boneca, pegar, levar, tipo como se fosse filhinha, né? Aí levava na minha cama, daí arrumava, trocava de roupa, colocava pra dormir. Então brinquei muito. Bem organizada, estratégica, né? Eu era. Agora desde então, pequena. assim, pensando, né? É verdade. Cara, tinha 2 brincadeiras que eu gostava. Era brincar de escritório. Escritório! Eu adorava botar mesa, agenda. Agenda. Verdade. E aí, porque meu pai, olha só, ele falava que ele ia pro escritório. Só que eu não sabia o que era aquilo. Daí eu falava assim, estou aqui no meu escritório. Mas não fazia nada, assim, eu desenhava. Só ficava sentada lá. E aí, tipo, eu fazia desenho e brincava de boneca também, assim, tipo, organizar a caminha, não sei o quê. Eu também tinha essa pegada de hoje, né, da minha vida adulta, do que eu brincava no passado. Tu também, brincava, né? Sim. Muito eu lembrei agora de uma coisa que eu também brincava bastante, que era professora. Que eu tinha um quadrinho verde, a telinha verde, e eu brincava muito de ensinar, que é uma coisa que hoje eu faço bastante, né, de ensinar vocês. Eu aprendo, eu testo, eu ensino, eu, né, passo adiante aquilo ali. Professora, eu também brincava. Daí o que eu fazia? Eu colocava o quadro e as bonecas eram as alunas. Ai, que fofo. Olha só. Ai, muita saudade, assim. Verdade. Memória afetiva. Isso daí é bom, né, gente? Tá, mas enfim. Vamos encerrando aqui, Fê.
deixa eu te comentar. Ontem eu estava assim, né? Eu mandei mensagem pra Fernanda 4 da manhã. Fernanda, estou aqui, ó. A 1000 aqui, ó. Tava com as anteninhas Já assim. tinha feito uns 3 posts, mandei pra Fernanda às 5 da manhã. Verdade. Eu assim, Verdade. Fernanda, já tô a 1000 aqui. E ela nem sabe, mas eu peguei e eu assim, não, eu vou fazer, né, um presente pra minha entrevistada. Ai, meu Deus. Surpresa, ela nem sabe, ó, minha estrategista digital. Essa é surpresa. Essa é surpresa, né? Ai, sabia. meu Deus, é surpresa. Tá, eu fiz um mimo, assim, porque agora eu tô nessa pegada de coisas manuais e tal. E aí ontem me dediquei, assim, eu pensei, não, vou fazer uma coisinha pra Ai, meu Deus, ela. vamos ver. Ai, tu sempre no manual. Ai, eu tenho o negócio que tu me deu lá, o marca-página. Ai, viu? Olha só. Ai, gente, meu, Tá, o que é ela uma- aprontou? É uma pintura Ai, meu Deus. pequenininha Ai, que linda. de árvore para remeter essa questão, assim, da nossa infância, do nosso crescimento. A árvore, ela é muito de questões, assim, da união da nossa família, das nossas amizades. Verdade. E tem muito essa memória afetiva. Eu gosto muito de árvore, então, assim, até eu comprei todo um conjunto de pintura lá em casa, eu só pinto árvore agora. Mas, enfim. não, e árvore tem um significado com a infância, porque Tem. todo mundo desenha árvore, né? E brincava na árvore, Brincava né, na também. árvore, verdade. Mas verdade. assim, Fê, pra ti. Ai, obrigada, uma Gil, que lembrancinha linda, pra obrigada. você. Adorei. Aqui do Adorei. meu segundo episódio aqui do podcast. Obrigada. É isso, Senta, né, gente. senão É, corta a sentamos. nossa. Ai, adorei. Adorei mesmo. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui Obrigada. com vocês, estar com vocês, quem vai assistir. E é sempre muito bom ter um tempo para conversar, né? A gente fica, nós que, né, que trabalhamos nessa correria, a gente fica muito ali no escritório ou visitando o cliente, conversando com o cliente. E ter um tempo, a gente fala tempo de mesa, né? Que é tempo de podcast, para conversar com quem a gente gosta, pessoas que têm a mesma ideia, os mesmos objetivos, é muito bom. Nos dá, tu falou, né? Nos dá um gás, assim, para... Ai, vamos lá, vamos fazer o que tem que fazer. Vamos um fazer. combustível, né? Ai, eu adorei, Sim. vou colocar numa moldura. Tô Tu não muito feliz. assinou, né? Tu não Ai, assinou. depois eu assino. Ó, eu quero uma dedicatória. Tem que assinar. Verdade. O marketing tem Tava que assinar. secando, né? Ontem. Ai, tu tem que falar que é você que fez, né? Porque Sim, eu que fiz. Ela que faz, a Ju. Ontem. Eu Ai, eu pintei. adorei. Que máximo. Legal. Mas é isso, gente. Então, daqui 15 dias a gente vai ter a nossa próxima entrevistada aqui no podcast, nosso 3º episódio. Legal. E estamos encerrando o nosso 2º. Um beijo. Obrigada. Beijo pra Tchau, todos. tchau.